paz, amados irmãos. Mais um dia estamos aqui juntos para compartilharmos de algo da palavra do Senhor, para que venha abençoar as nossas vidas. Eu quero, em primeiro lugar, exaltar o amado e querido e adorado Espírito Santo, porque Ele está aqui conosco e Ele veio conduzindo toda essa palavra e vai continuar conduzindo agora na ministração para vocês. Porque tudo passa por Ele, todos os textos, tudo que é para ser trazido aqui, tudo passa pelo Espírito Santo. E a presença e a atuação dele aqui é muito importante neste momento. Hoje é a 11ª palavra, seguindo essa sequência que nós temos feito, depois que começou a pandemia. São 11 semanas. E aí o que eu quero falar? Qual o tema da palavra de hoje? Quando Deus te tira da zona de conforto. O tema é quando Deus te tira da zona de conforto. Muitas vezes, irmãos, nós estamos numa zona de conforto e as coisas estão até fluindo bem, andando, mas muitas vezes Deus permite e nos tira dessa zona de conforto. E até em relação às palavras, se vocês analisarem, são 11 semanas seguidas que eu estou trazendo palavras aqui. Se você me falasse, são uns meses atrás, que eu traria 11 semanas seguidas de palavra, eu diria que era uma coisa praticamente impossível, porque tem os outros irmãos que ministram na congregação, quando nós nos reunimos fisicamente. E, na verdade, eu sempre gostei de ter um tempo para preparar a palavra com calma e tudo. E era mais confortável ter mais tempo, era melhor. Mas só que agora esse tempo está reduzido a uma semana. Quando passa uma semana, eu estou aqui de novo trazendo outra palavra. Então Deus tirou da zona de conforto. Só que ao mesmo tempo que tirou da zona de conforto, Ele supre, Ele capacita, Ele apoia, Ele renova as forças e Ele faz com que tudo continue do jeito que Ele quer. E muitas vezes Deus vai te tirar da sua zona de conforto. Eu quero pegar o primeiro texto aqui com os irmãos, Gênesis 12, de 1 a 7. Gênesis 12, de 1 a 7 diz assim: Ora, o Senhor disse a Abrão: Sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e era Abrão da idade de 75 anos quando saiu de Harã. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as almas que lhes acrescentaram em Harã. E saíram para irem à terra de Canaã, e chegaram à terra de Canaã. E passou Abrão por toda aquela terra, até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré, e estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abraão e disse: A tua descendência darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Este texto é bem conhecido de todos nós, bem conhecido. E ele se encaixa perfeitamente quando fala de tirar da zona de conforto. No versículo 1 diz o seguinte: Ora, o Senhor disse a Abraão: Sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. O Senhor aqui falou sai-te. O Senhor não perguntou o que Abraão achava, o que Abraão queria. O Senhor deu uma ordem e Abraão obedeceu. Uma ordem vinda do Senhor, eu entendo claramente que cabe a nós obedecer. O Senhor, quando define algo para nós, mesmo que naquele momento pareça que é algo que não é tão agradável, vale a pena obedecer. O Abrão, aquele ainda era Abrão, depois ele passou a ser Abraão, o Senhor mudou o nome dele. Abrão,
ele era um homem rico, ele estava bem ali onde ele estava. Para ele, sair dali nem era algo necessário, nem era algo assim que ele precisasse, mas o Senhor tinha um projeto para ele, o Senhor tinha algo para ele. E no versículo 2 e 3 fala assim: far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aqui a promessa. Irmãos, Deus, quando Ele quer algo para as nossas vidas, é sempre o melhor. E aqui Deus deu uma ordem para Abrão, só que logo depois ele vem com uma promessa. E as promessas do Senhor são maravilhosas, sabe por quê? Porque as promessas do Senhor se cumprem. O Senhor, Ele nunca entra numa situação de colocar a sua voz, o que Ele diz que vai fazer, e depois Ele diz que não era bem isso, foi mais ou menos. Não, o Senhor, quando Ele promete, Ele cumpre. E aqui Ele deu uma ordem a Abrão, e logo depois Ele fez uma promessa. E no versículo 4 fala assim: assim partiu Abrão como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos quando saiu de Harã. Abrão resolveu obedecer. Foi a melhor coisa que ele tinha a fazer. Ele saiu da sua zona de conforto, porque ele entendeu que era o que Deus queria, que era o que Deus tinha para ele ali naquele momento. Sair da zona de conforto era algo necessário, era algo que ele precisava fazer. E ele fez sem questionar, ele obedeceu. Ele entendeu que ele tinha que ter mudanças. E essas mudanças envolviam que ele sairia da sua área de conforto, da sua zona de conforto, do que ele achava que era o melhor para si naquele momento. E no versículo 7 fala assim: e apareceu o Senhor a Abrão e disse: a tua descendência darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. O Senhor falou que a descendência do Senhor ele daria aquela terra. E o Senhor fez muitas coisas na vida de Abrão. Eu vou citar outros textos da Bíblia, então eu não vou ficar falando só de Abrão que virou Abraão. Mas o que ele fez de cumprir o que o Senhor queria, de seguir a vontade do Senhor, fez com que ele pudesse ver as promessas do Senhor se cumprindo. Porque Deus é bom. Deus é bom, isso não podemos questionar. Agora, Ele não nos tira da zona de conforto se Ele não tiver um propósito. O Senhor é um Deus que tem propósito nas coisas. E Ele não vai te tirar de uma zona de conforto para uma situação que Ele não tem um propósito. No final de tudo, você vai enxergar um propósito quando o Senhor te tira de uma zona de conforto. E aí, enquanto eu estou falando, eu queria que você que está me ouvindo neste momento, fosse analisando. O que Deus tem te tirado de uma zona de conforto? Qual propósito? Nesses tempos de pandemia, qual era a sua zona de conforto que Deus te tirou? Qual era a segurança que você tinha que de repente você não tem mais? O que você achava que nunca aconteceria e que agora está acontecendo? Eu queria que você fosse analisando, fosse pensando ao longo dessa palavra, porque Deus ele nos ama. Deus ele quer o nosso bem. Deus tem propósitos sobre nossas vidas. E eu tenho certeza que muitos que estiverem agora vendo essa palavra vão estar pensando assim: por que eu estou passando por isso? E eu quero te dizer, se Deus está te tirando ou te tirou já de uma zona de conforto, Ele tem um propósito para isso. Nada é sem propósito. E outra coisa que eu quero te falar, Deus ele sabe o que Ele faz.
Segundo texto, Êxodo 3, de 1 a 14, diz assim: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e chegou ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: Eis-me aqui. E disse: Não te chegues para cá. Tira os sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Coisa interessante, momento interessante, que muitos gostariam de ter vivido esse momento que Moisés viveu. E o interessante é que ali naquele momento ele teve toda uma reverência com o Senhor. E quando o Senhor chegou no versículo 6, o interessante é que o Senhor faz toda uma apresentação ampla para Moisés. Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto porque temeu olhar para Deus. Aí de repente você falou assim: Juma estava falando de propósito. E vamos ver do versículo 7 ao versículo 10 qual o propósito que Deus estava ali para falar com Moisés. Versículo 7: E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu e do eteu e do amorreu e do perizeu e do eveu e do jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então, quando eu falo de propósito, Deus começou a trazer algo para Moisés. O povo estava sofrendo, o povo precisava ser liberto. E Deus trouxe esse propósito para Moisés. Moisés ia ter que se mexer, Moisés ia ter uma função para fazer. E Deus já tinha começado ali a explicar o que era. Mas interessante é que no versículo 11, então Moisés disse a Deus: Quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Moisés aqui coloca uma dúvida. Ele na certa achou que ele era pequeno, que ele não teria capacidade de ir lá procurar Faraó para falar essas coisas. E se nós olharmos, a dúvida não chega nem a ser uma coisa errada. Porque imagina você procurar Faraó e chegar lá para falar para Faraó libertar o povo. Não é uma coisa simples. Se Moisés fosse lá fazer um galanteio, um elogio para Faraó, ele de repente seria muito bem recebido e falaria e seria elogiado, de repente seria convidado até para um banquete, mas ele não ia falar coisa boa para Faraó. Ele não ia falar o que Faraó queria ouvir. Então eu creio que até por causa disso gerou uma dúvida. Ele não se achou capaz, ele não se achou capacitado para fazer aquilo ali. Mas o Senhor continuou falando e disse: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Moisés aqui estava um pouco apreensivo. Ele estava um pouco apreensivo, porque
Ele sabia quem era Faraó, ele sabia o que poderia acontecer, e ele colocou, né, o que ele falaria, o que ele falaria de Deus, porque ele precisava ter algo para falar e algo que as pessoas acreditassem nele. E disse Deus a Moisés, aqui versículo 14, e disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Eu sou o que sou, disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Esse é um dos versículos que eu mais gosto na Bíblia, porque eu acho tão interessante quando o Senhor fala, eu sou o que sou, porque, irmãos, não tem como a gente definir Deus. Você pode falar o que você acha que é Deus, mas você, nem eu, nem ninguém vai conseguir com palavras definir quem é Deus. Porque Deus, ele é infinito, ele é supremo. Não tem palavras que podem conseguir determinar quem ele é, o seu tamanho, o seu poder, o seu amor, a sua autoridade, a sua justiça. Então, quando ele fala, eu sou o que sou, isso para mim é tão forte, é algo assim que soa magnífico. E quando ele fala, eu sou o que eu sou, sabe o que eu entendo nisso? É Deus falando, eu sou o que sou, eu faço, eu determino. Deus não depende de ninguém para dizer o que ele tem, o que ele pode fazer. E quando ele fala isso para Moisés, no finzinho ele fala assim, eu sou, me enviou a vós. O que eu entendo? Moisés não estava só. Porque quando ele disse, eu sou, me enviou a vós, ele estava sendo enviado pelo Senhor, pelo Deus Todo-Poderoso. Então vocês conseguem ver a semelhança do que houve lá com Abrão, que Deus trouxe algo, uma ordem para que fosse cumprida. Mas Deus não abandonou em nenhum momento Abrão, como em nenhum momento ele abandonou também Moisés. E uma coisa que eu quero falar para vocês, nem sempre nós achamos que estamos preparados para sair da nossa zona de conforto. Nem sempre nós queremos sair. Às vezes é melhor ficar. Tá bom, tá dando tudo certo, não tá ruim não, tá legal, deixa quieto. Mas muitas vezes Deus vai querer usar a sua vida, vai querer usar a minha vida para cumprir um propósito. E olha que coisa magnífica, que coisa maravilhosa, você ser alguém que Deus quer usar para cumprir um propósito. E aí Deus vem e te chama. Então eu quero te dizer, quando Deus te chamar, entenda que você muitas vezes não vai estar preparado, muitas vezes, porque você não vai querer naturalmente sair da sua zona de conforto. Mas o mesmo Deus que te chama para sair dessa zona de conforto é o mesmo Deus que vai cuidar de você, que vai te ajudar nessa tarefa. Deus não vai te chamar para sair da zona de conforto, para cumprir algo e vai te abandonar e falar assim, agora é contigo, eu não estou mais nessa. Não, nunca será assim. Deus sempre estará junto com você. É importante isso. E eu quero colocar uma coisa para vocês. Deus sabe o que Ele faz. Deus sabe, sempre soube, sabe e saberá o que Ele faz. Aí, irmãos, de repente você fala assim, Gilmar está repetindo que Deus sabe o que faz, e realmente, nós temos que crer nisso, que Deus sabe o que faz. Porque se nós não crermos, fica difícil. Como você vai seguir um Deus se você tem dúvida de que Ele sabe o que faz e que Ele faz o melhor? E uma coisa que eu quero colocar, se Deus deu a ordem, se Deus sabe o que faz, nós devemos obedecer. Obedecer é sempre a melhor opção. Muitas vezes nós podemos até questionar, Senhor,
como Moisés, não me acho preparado, né, e tudo. Moisés não questionou o poder, a autoridade do Senhor. Ele questionou se ele estaria preparado ou não. E continuando a história, né, nós vemos que ele resolveu obedecer, embora ele tenha questionado, ele tinha dúvida. E nós vemos claramente que Deus cuidou, honrou e que levou Moisés a libertar o povo. Moisés foi usado por Deus como um libertador daquele povo. E foi algo assim maravilhoso, algo grandioso, né? Como eu gostaria de estar lá na hora que o Mar Vermelho se abriu. Como eu gostaria de estar, de ver tudo aquilo acontecer. Depois no deserto, ver tantos milagres, tantas coisas que o Senhor fez. Então, irmãos, Deus tinha um propósito para Moisés. Deus usou Moisés nesse propósito. Quando o Senhor tiver algo, um propósito na sua vida, não corra, obedeça. Você pode até questionar com respeito, mas se questionar, questione em relação a você, não a Deus, porque Deus sabe o que Ele faz. E continuando, aqui agora nós vamos ler Jonas 1. Começando no versículo 1, diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Nós vemos aqui claramente que o Senhor, no versículo 2, é bem claro. Ele fala para Jonas, o Senhor fala para Jonas: levanta-te. Foi uma ordem. Não foi, ele não perguntou o que Jonas achava, o que Jonas pensava. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Jonas não obedeceu. Jonas simplesmente fugiu do que o Senhor tinha para ele. Só que isso não é tão simples. O Senhor tinha algo para ele, tinha um propósito para Jonas fazer, tinha algo que colocou para ele, e Jonas preferiu fugir. Mas no versículo 4 diz assim: Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. O Senhor agiu. O Senhor agiu aqui, mandando se formar uma forte tempestade. Irmãos, eu quero colocar o seguinte: o Senhor, Ele age. Eu muitas vezes, quando as pessoas pedem oração, eu clamo pelo agir do Senhor. Eu clamo, porque eu sei que o Senhor é um Deus que age. Agora, é muito bom quando Deus age em nosso favor, porque aqui Ele não queria o mal de Jonas, mas Ele estava fazendo algo para forçar Jonas a cumprir o que ele queria, e o Senhor agiu. E muitas vezes, se você não quiser sair da sua zona de conforto e não quiser cumprir o propósito que Deus tem para você, Ele vai agir. E o que eu quero te dizer é o seguinte: é sempre melhor quando Deus age em seu favor. Em seu favor, que eu quero assim falar de uma forma agradável para você. Porque o que Deus estava fazendo aqui, no fim de tudo, era também para abençoar Jonas. Só que, naquele momento, isso não foi agradável para Jonas. No versículo 5 fala assim: Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio e, tendo-se deitado, dormiu um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: Que tens, dorminhoco?
levanta-te e clama ao teu Deus. Talvez assim ele se lembre de nós, para que não pereçamos. Eu creio que até aquele momento Jonas ainda não tinha, como diz no popular, caído a ficha. Ainda não tinha caído a ficha para Jonas. Ele fugiu do que o Senhor queria, estava ali dormindo num profundo sono, começou a tempestade. Jonas acho que ainda não tinha caído a ficha, ele não sabia exatamente o que estava acontecendo ainda. Deve ter acordado meio assustado, mas ele ainda não tinha noção do que estava acontecendo. Mas aí, a partir de agora, ele começa a entender. E no versículo 7, diz assim: E diziam cada um ao seu companheiro: Vinde e lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos tu, agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Antigamente eles tinham esses hábitos de lançar sortes. Era uma forma que eles tinham e eles achavam que Deus falava através disso. E lançavam sortes e caiu em Jonas. E eles foram questionar Jonas o que estava acontecendo. E vieram com um monte de indagações para Jonas, né? E Jonas disse assim... E ele lhes disse: Eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. E aqui é interessante, irmãos, quando Jonas fala que ele temia o Senhor. E eu creio que Jonas temia, porque nós também tememos. E quantas vezes nós também, como Jonas, nós deixamos de fazer o que o Senhor quer exatamente. É muito fácil numa leitura dessa nós olharmos e nos colocarmos assim como Abraão, que era Abrão naquela época, nos colocarmos na situação de Moisés, mas a situação de Jonas. Quantas vezes nós também não fazemos isso? Nós tememos ao Senhor, mas quantas vezes deixamos de fazer o que o Senhor quer? E eu creio que Jonas era um homem que temia o Senhor, mas naquele momento ali, ele deixou de fazer o que o Senhor queria. E é algo para nós analisarmos, porque muitas vezes nós gostamos de nos colocar no lugar de personagens bíblicos, que são personagens que só, assim, nos colocar, digamos assim, na qualidade dos personagens bíblicos. Mas muitas vezes nós não nos colocamos nos erros. E quando aqui Jonas fala que ele temia o Senhor, eu creio que ele temia o Senhor. Ele estava errando, mas ele temia o Senhor. Então estes homens se encheram de grande temor e disseram-lhe: Por que fizeste tu isto? Pois sabiam os homens que fugia da presença do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. E disseram-lhe: Que te faremos nós, para que o mar se nos acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. E ele lhes disse: Levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se vos aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Eu achei interessante porque aqui Jonas puxou a responsabilidade para ele. Ele sabia que o erro estava com ele. Ele não queria que aqueles homens pagassem pelo erro dele. Ele sabia e ele colocou que puxou a responsabilidade para ele, assumiu o seu erro. Não era justo que os outros pagassem pelo erro de Jonas. Aí fala assim no versículo 13: Entretanto, os homens remavam para fazer voltar o navio à terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Irmãos, não adianta remar contra o Senhor, não. Não adianta. Esses homens, eles não tinham um conhecimento claro de quem era Deus. Às vezes as pessoas querem remar contra o Senhor e não tem como.
O Senhor é Deus. Ele quem define, Ele quem faz, Ele quem começa, Ele quem termina, Ele que abre porta, Ele que fecha a porta, Ele que faz nascer, Ele que define a hora de morrer. Toda e qualquer definição passa pelo Senhor. E esses homens aqui remavam contra, para fazer o navio voltar à terra, mas não tem como você remar contra a vontade do Senhor. Você pode remar, mas não vai chegar a lugar nenhum, porque o Senhor não vai permitir. Então clamaram ao Senhor, como diz aqui no versículo 14, e disseram: Ah, Senhor, nós te rogamos que não pereçamos por causa da alma deste homem, e que não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifício ao Senhor, e fizeram votos. No meio de toda aquela situação, eu creio que muitos ali começaram a entender o poder desse Deus, e que esse Deus trazia definições, porque ali falava dos deuses que eles tinham anteriormente, mas agora eles viam que tinha um Deus que dominava a situação. Preparou, no início do versículo 17 tem essa palavra, preparou, pois o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas por 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Mesmo no ato de rebeldia, mesmo no ato de não querer obedecer, Deus tinha um propósito e queria que Jonas cumprisse. Ele preparou esse enorme peixe para que engolisse Jonas. Deus estava querendo que o propósito se cumprisse, estava dando mais uma chance a Jonas. Pulando para o capítulo 2, Jonas 2, no versículo 10, falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra seca. Mas por que isso aconteceu, irmãos? Porque Jonas orou. Quando Jonas estava lá dentro do peixe, Jonas orou. Jonas clamou ao Senhor pela sua vida, e o Senhor respondeu. Louvado seja o nome do Senhor, que sempre nos responde. E quando Jonas orou, o Senhor respondeu. E por isso, no versículo 10, falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra seca. Nosso Deus é um Deus de respostas. Eu falo muito isso. E quando nós clamamos, Ele vem com a tua resposta, com a tua direção. Ele sabe o que faz. Ele é poderoso, Ele é majestoso. E aí é que nós vamos pegar em Jonas 3. Olha como a história agora vai ser diferente. Como a história agora vai ser mais bonita. No versículo 1 fala assim: E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo. Segunda vez que veio a palavra do Senhor. E agora? Como que Jonas vai reagir? E como que o Senhor falou? Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que eu te digo. O Senhor, mais uma vez, Ele deu uma ordem para Jonas. Ele deu uma ordem. Ele não pediu, por favor, se você quiser. Ele trouxe. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande, de 3 dias de caminho. Aqui Jonas obedeceu. Jonas entendeu que ele precisava obedecer ao Senhor. Irmãos, a cidade de Nínive era uma cidade complicada. Não era uma cidade fácil, não. Era uma cidade onde havia muita violência. E se nós analisarmos assim, o que faltou a Jonas no início, eu creio que foi um pouco de confiança no Senhor. E também tinha uma história que Nínive era inimiga de Israel. E aí eu quero pegar isso. Quantas vezes você vai ter que orar pelo seu inimigo?
Quantas vezes? O Senhor mandou Jonas para uma cidade inimiga. Se mandasse para uma cidade amiga era fácil, uma cidade onde tudo estivesse bem. Mas muitas vezes o Senhor vai te tirar da sua zona de conforto. E quando Ele te tirar da zona de conforto, você não vai para uma coisa mais confortável. Você vai para uma situação mais desconfortável, porque senão você não sairia da sua zona de conforto. E começou Jonas a entrar pela cidade caminho de um dia e pregava dizendo: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de saco desde o maior até o menor. Aqui nós vemos como o que Jonas estava fazendo estava progredindo. No versículo 6, esta palavra chegou também ao rei de Nínive, e ele levantou-se do seu trono e tirou de si as suas vestes e cobriu-se de saco e sentou-se sobre a cinza. E fez uma proclamação que se divulgou em Nínive pelo decreto do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem se lhes dê alimentos, nem bebam água, mas os homens e os animais sejam cobertos de sacos, e clamem fortemente a Deus, e convertam-se cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Nós vemos aqui como agora que Jonas obedeceu, como o Senhor usou a vida de Jonas, como o Evangelho se propagou ali naquele lugar, como as coisas aconteceram, como foi bom agora que Jonas obedeceu. Eu fico imaginando, se Jonas tivesse ido logo no início, nem teria passado por tantas situações. No versículo 9 fala: quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado que lhes faria, e não o fez. Na verdade, irmãos, Deus tinha um propósito. Deus queria salvar aquela cidade. Por isso que Ele mandou Jonas lá. E se Jonas não fosse, irmãos, se Jonas realmente não quisesse, nem na segunda vez, ele iria usar outra pessoa. Mas o propósito que Deus tem, Ele faz com que se cumpra. E aí hoje, nesse dia, eu quero colocar para você o seguinte: analise bem o seguinte: você é alguém, assim como eu, que tem que estar pronto para cumprir o propósito de Deus. Você tem que estar pronto. Pronto que eu digo assim, em pelo menos se colocar à disposição. Porque muitas vezes você também vai ter dúvida. Muitas vezes na hora que começar você vai colocar assim: é realmente para fazer isso? Eu sou fraco, eu não tenho condições. Mas pelo menos para se colocar à disposição, você tem que estar preparado. Quando Deus te tira da zona de conforto, Ele te dá 3 opções. Você só tem 3. A primeira, obedecer. Se você obedece, você vai fazer como Abraão. Você vai fazer a coisa certa na hora certa. E você vai em frente. A segunda opção, você pode duvidar, assim como Moisés. E você pode até questionar com respeito ao Senhor. Você pode questionar até perante a sua fraqueza, não perante o que Deus pode e quer fazer. E o terceiro caso, você pode fugir como Jonas. E você viu como a história de Jonas se complicou. E aí você tem essas 3 opções: obedecer, duvidar e fugir. E eu te digo claramente que a melhor opção é obedecer, sempre. E eu quero reiterar uma coisa:
quando Deus te traz algo, Deus é amor, Deus é justiça, Deus é misericordioso. Deus não coloca ninguém em furada. Deus não coloca ninguém em situação ruim. Mesmo que momentaneamente você passe por uma situação que não é agradável, Deus tem um propósito. Então, quando Deus quiser te tirar da sua zona de conforto, saiba que Ele tem um propósito. E que no final de tudo você vai entender. E nesse momento de pandemia, eu creio que muitos têm saído da sua zona de conforto. De repente, assim como eu hoje não esperava aqui estar pregando a 11ª palavra seguida, semanalmente, você também não esperava estar passando por esse momento que você está passando. Há muita insegurança, muita coisa acontecendo. Existe uma pandemia, sim, e nós não podemos negar que existe essa pandemia, que está mexendo com a vida das pessoas. Mas nós precisamos entender que muitos de nós fomos tirados da nossa zona de conforto. E aí, qual a nossa atitude? Obedecer? Duvidar? Fugir? Eu não estou dizendo, irmãos, que você tem que dizer que a situação que você está passando é maravilhosa, que é o que você queria passar, não é isso. Mas o que eu estou querendo te dizer é o seguinte, é que Deus tem o controle e que se você está passando por essa situação, dele te tirar da zona de conforto, Ele sabe o que Ele está fazendo. Ele sabe o que Ele está fazendo. E cabe a você, cabe a mim, neste momento, estarmos aceitando sair dessa zona de conforto. Mas cabe também a nós estarmos dizendo que não estamos só. Temos um maravilhoso Espírito Santo conosco aqui na terra. E Ele não nos desampara. Em nenhum segundo nós estamos só. Senhor, eu quero te exaltar, te agradecer por esta palavra. E quero te suplicar, Senhor. Quero te suplicar na minha vida, na vida dos meus irmãos, que nós possamos entender cada dia mais e mais os propósitos que o Senhor tem. Que nós possamos entender, Senhor, que quando somos tirados da nossa zona de conforto, é porque o Senhor está permitindo. Senhor, nós te louvamos porque o Senhor não perdeu o controle. Nós te louvamos porque o Senhor é um Deus que age, porque o Senhor é um Deus que faz. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Senhor, nós dizemos que muitas vezes não é agradável sair da nossa zona de conforto. Senhor, mas muito pior é viver sem a Tua presença, é viver sem a Tua direção, é viver sem o Teu cuidado. Continua cuidando de nós, Pai. Neste momento dessa pandemia, muitos de nós estão fora de uma zona de conforto. Muitos de nós estão pensando como vai ser o meu dia amanhã, como vai ser o meu dia semana que vem. Senhor, mas que o Senhor esteja acalmando o coração de cada um. Espírito Santo, que o Senhor esteja trazendo um bálsamo na vida de cada um. Uma calma, uma paz, uma tranquilidade. E que todos nós possamos entender claramente que o Senhor está permitindo tudo, que quando nós estamos saindo da nossa zona de conforto é porque o Senhor está permitindo e que o Senhor continua no controle e que o Senhor continua agindo. Senhor, que nós possamos sempre te obedecer, que nós possamos sempre te obedecer. Venha, Senhor, com as Tuas ordens sobre nós. Nós nos submetemos à Tua vontade, ao Teu querer, à Tua soberania. Sabemos, Senhor, que somos incapazes, muitas vezes nós não nos sentimos capacitados, Senhor,
muitas vezes como Moisés, mas, Senhor, capacita-nos neste momento. Ajuda-nos a enxergar, Senhor, que no final de tudo isso, Senhor, o Mar Vermelho vai se abrir. Que no final dessa pandemia, o Mar Vermelho vai se abrir e nós vamos passar e vamos cantar o hino da vitória. Senhor, nossa confiança continua em Ti. Senhor, perdoa-nos se muitas vezes nós agimos até como Jonas e tentamos às vezes até fugir do que o Senhor tem para nós. Mas, Senhor, dá-nos uma segunda chance sempre, para que nós possamos, Senhor, cumprir o Teu propósito, cumprir a Tua vontade. Que nós possamos tentar ser como Abrão, que ouviu o que o Senhor queria e foi e cumpriu. Senhor, nós Te louvamos, nós Te engrandecemos e continuamos Te suplicando, Senhor, crendo que o Senhor vai dar um basta nessa pandemia, Senhor. Crendo que o Senhor vai dar um basta na hora certa, determinada pelo Senhor. O nosso anseio é que seja o mais rápido possível, mas nós colocamos que esse basta seja de acordo com a Tua vontade, com o Teu querer, na hora que o Senhor determinar. Senhor, nos ajuda para que toda vez que nós precisarmos sair da nossa zona de conforto, nós possamos sair, mas possamos nos sentir guardados e protegidos pelo Senhor. Que não haja nenhum propósito que o Senhor tem, que quer que nós estejamos participando, fazendo cumprir, e que deixe de se cumprir através de nossas vidas. Porque nós entendemos, Pai, que quando nós não queremos, o Senhor vai usar outra pessoa para cumprir o que o Senhor quer. E que nunca aconteça isso, Senhor. Que nós possamos sempre nos colocar perante Ti e fazer com que a Tua vontade se cumpra em nossas vidas. Que nós não sejamos nunca empecilho para a Tua vontade, mas pelo contrário, queremos nos dispor, Senhor. Não só hoje, mas sempre. Continua nos capacitando, continua cuidando de nós. Nós rendemos graças e louvores ao Teu nome. Te exaltamos, Senhor, Te exaltamos. E queremos mais uma vez reafirmar que a nossa confiança está em Ti. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, que cuida do seu povo. Não só nessa pandemia, mas sempre nós somos guardados e protegidos pelo Senhor. Que assim possa continuar, é o que nós suplicamos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, são 3 opções, mas a melhor opção, como eu disse, é obedecer. Obedeça. Obedecendo não tem como haver depois arrependimento. Sempre o melhor vai acontecer sobre nossas vidas. Deus abençoe a todos.